Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para o comentário da lição desta semana. Lição de número 4 das lições bíblicas da classe de jovens da editora CPAD. O tema da lição, o relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores. Nós continuamos aqui estudando as cartas do apóstolo Pedro. O texto bíblico em questão será a partir do capítulo 2, da primeira carta de Pedro. E o assunto da lição, o relacionamento do cristão com o Estado e com os seus superiores. Lembrando que você pode adquirir este slide em PowerPoint da classe de jovens, também o slide em PowerPoint da classe de adultos e da classe de adolescentes na plataforma ebdenfoco.com. Acesse www.ebdenfoco.com e você vai encontrar lá os slides para você poder ministrar na sua escola bíblica dominical. Você que gosta de ministrar com slides, que é uma ferramenta muito boa, você vai encontrar os slides, você vai encontrar o comentário em áudio para você ouvir no seu carro, para você ouvir na sua casa enquanto você cuida da casa ou coisa do tipo. Você vai encontrar o comentário em vídeo, você vai encontrar o subsídio em PDF, subsídio em vídeo, e você também vai encontrar cursos de capacitação para professores da EBD, tá? Então, acesse www.ebdenfoco.com e confira tudo que o EBD em Foco tem para você. O EBD em Foco prepara a sua aula. Você não precisa se preocupar em ficar pesquisando aqui e ali e talvez até pesquisar em fontes equivocadas. O EBD em Foco sintetiza tudo que você precisa para ministrar uma boa aula em um só lugar para você ter segurança e qualidade no conteúdo. Então acesse www.ebdenfoco.com. Então é isso aí, o relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores. Esse é o tema da lição. O texto do dia: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. 1 Pedro 2, versos 13 e verso 14. Nós temos aqui o apóstolo Pedro exortando os irmãos a quem ele direcionava esta carta, para que eles não tivessem um espírito revolucionário politicamente falando. Qual a ideia de Pedro? Além do princípio da subordinação, das lideranças, tanto liderança do Estado, quanto patronal, quanto na igreja, além do princípio da subordinação, esse princípio da subordinação existe porque a sociedade é organizada, é absolutamente necessário. Aquela lenda, aquela teoria, aquela fantasia da igualitariedade entre todos, ela é inexistente. O mais importante é sermos livres, não sermos iguais. Então, todos nós temos superiores. E aqui Pedro está falando para os irmãos que eles tinham como superiores o rei, nesse caso o imperador de Roma, os governadores do tipo Pilatos, que crucificou Jesus, Talvez nesse período aqui de Pedro já não fosse mais Pilatos, mas existiam governadores nas regiões semelhantes governadores semelhantes a Pilatos, e Pedro está dizendo que não é condizente com a vida do cristão um espírito revolucionário politicamente. Que o que é condizente é a submissão às autoridades, porque estas autoridades são ordenadas por Deus. Quem autoriza ou quem ordena estas autoridades para que elas exerçam essas autoridades, como o próprio imperador, o presidente, como o governador, o prefeito, enfim, é Deus. Nada disso sai do controle de Deus. Por isso, não é compatível com a vida cristã o espírito revolucionário. A síntese: as escrituras ensinam que o cristão deve se submeter às autoridades constituídas, porque toda autoridade provém de Deus, com o propósito de punir o mal e beneficiar a vida em sociedade. Tem aí, é claro, o ideal proposto, o ideal
bíblico das autoridades, que é punir o mal e beneficiar o bem, né? Beneficiar a vida. É claro que a gente nem sempre isso acontece, porque essas autoridades são humanas. Nós não podemos ser ingênuos de pensar que, por ser autoridades constituídas por Deus, que elas sejam perfeitas. A igreja não é perfeita, você como cristão não é perfeito, eu não sou perfeito, muito menos a gestão de um país, de um estado ou de um município seria perfeita, sendo que o gestor ou a gestora, ela é um ser humano, ou ele é um ser humano pecador, corrompido pelo pecado, né? Então, o máximo que se pode ter são alguns benefícios e nenhuma perfeição. Essa perfeição não é porque sai do controle de Deus, é porque o ser humano é falho, é pecador, ele vai errar, ele vai pecar, mas Deus está no controle de tudo. O nosso texto bíblico é um texto bastante interessante, que está em 1 Pedro capítulo 2, verso 11 até o verso 23. Como de costume eu não vou me deter no texto, mas claro, você certamente já deve ter lido toda a carta de Pedro. Acompanhe aí com algum comentário bíblico. Por exemplo, eu quero até indicar aqui um comentário bíblico que é muito bom, o comentário bíblico do Novo Testamento, que é o do William Barclay. É um comentário excelente, procure aí, você deve encontrar ele nas melhores livrarias, é um comentário muito bom. Então procure aí um comentário bíblico para você poder estudar esse texto, que é muito importante. A nossa introdução, vamos lá. Nesta seção de sua carta, Pedro passa a tratar de aspectos práticos da vida cristã, especialmente sobre deveres e responsabilidades sociais. O que é muito importante, né? Muita gente olha para o Estado e acha que, como existe uma Constituição, né, a chamada Constituição Cidadã, onde tem todos os direitos para todo mundo, algumas pessoas acham que tudo que ele tem, tudo que elas têm, são direitos, e acabam esquecendo que também tem deveres e responsabilidades sociais. Nitidamente, a epístola petrina demonstra a dupla cidadania dos discípulos de Cristo. Ao mesmo tempo que somos chamados de peregrinos por causa de nossa cidadania celestial, Pedro conclama aos crentes a submeterem livremente a todas as autoridades legítimas, numa clara alusão à cidadania terrena, né? Como eu já falei lá no texto do dia, Pedro instruindo os irmãos a se submeterem livremente a todas as autoridades legítimas, porque, primeiro, não é condizente com o padrão de vida do cristão um espírito revolucionário político. Segundo, estas lideranças são constituídas por Deus. E, uma vez, Paulo até diz que quem vai contra quem constituiu certamente Deus. A mensagem que o apóstolo está transmitindo é que não importa o tipo de governo humano, seja monarquia, república ou outra qualquer, toda autoridade provém de Deus. E se provém de Deus, se levantar contra a constituição da autoridade não é repudiar os malfeitos. É claro que nós vamos repudiar os malfeitos do presidente, do governador, dos deputados, dos senadores, dos prefeitos, dos vereadores. Isso aí faz parte do senso ético e de justiça de cada um, especialmente do cristão. Agora, o espírito revolucionário, de insubordinação, de derrubada de governo, isso não faz parte do perfil de um cristão. Desse modo, o governo civil, assim como tudo mais na vida, está sujeito à lei do Criador. Nada sai do controle de Deus. E este é o tema da presente lição. Nosso primeiro ponto diz o seguinte: a conduta exemplar dos peregrinos. Primeiro, abstendo-se das paixões carnais.
Nós vamos falar aqui nesse primeiro ponto, porque é uma introdução que Pedro faz lá no texto, e depois vamos falar sobre a questão do relacionamento do cristão com o Estado. Mas desde aqui já tem alguma descrição sobre isso, mas há uma introdução que é pessoal de Pedro em relação aos irmãos. Em tom amoroso, Pedro se dirige aos crentes como peregrinos e forasteiros. Enquanto cidadãos de uma pátria distante, os crentes precisam abster-se das paixões carnais que guerreiam contra a alma. Nós temos aqui no slides, baseado em Gálatas 5:19, algumas das obras da carne, ou das paixões da carne, como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes. Ou seja, a ideia de Pedro falar aqui é o seguinte: enquanto cidadão de uma pátria distante, os crentes precisam abster-se das paixões carnais que guerreiam contra a alma. Ou seja, Pedro está colocando em contraponto aqui a nova vida e a velha vida. Pedro não está falando apenas de pecados populares, pecados comuns. Pedro está falando o seguinte: a natureza humana, o ser humano por natureza, ele é pecador e tendencioso para o mal. Então, agora que vocês nasceram de novo, vocês precisam abster-se daquilo que a velha natureza desejava. E isso aí pode abranger muitas coisas, como por exemplo, a avareza, a lascívia, idolatria, inimizades, iras, invejas e outras coisas. Pedro está colocando aqui em contraponto a nova natureza e a velha natureza. Ele está, só você olhar para o contexto desde o capítulo 1, Pedro vive falando, recorrentemente ele fala sobre essa observação que precisa ser feita da santidade, porque é novo convertido, ou seja, é uma nova criatura, e rejeitar aquilo que a velha natureza desejava. Abster-se aqui tem o sentido de manter-se continuamente longe, afastado dos desejos pecaminosos. Opa, deixa eu voltar aqui. Abster-se aqui tem o sentido de manter-se continuamente longe, afastado dos desejos pecaminosos. Ou seja, vivendo essa vida aqui, essa nova vida aqui, essa vida em Cristo. Aquela velha vida aonde essas paixões, que são obras da carne, aquela velha vida que esse tipo de coisa é comum, deve se manter longe do cristão. O cristão agora é uma nova criatura e ele deve viver de acordo com o que uma nova criatura vive, que é viver em espírito, ou governada pelo espírito. Por causa da sua natureza pecadora, o homem se encontra numa luta interna da carne contra o espírito. O apóstolo Paulo fala isso lá em Gálatas, que a carne combate contra o espírito. Elas são opostas. E ali ele fala das obras da carne e do fruto do espírito, que são coisas absolutamente opostas. Na verdade, é um texto muito bom, a partir do versículo 15 ali, para você ler sobre esse assunto, velha natureza e nova natureza. Se por um lado queremos obedecer à lei moral de Deus, por outro lado somos inclinados a cumprir os desejos da nossa velha natureza, conforme Paulo descreve em Romanos 7, 15 a 25. Exatamente, Pedro está falando da velha natureza e da nova natureza. Que a velha natureza deseja uma coisa e a nova natureza deseja outra coisa. E uma vez que os irmãos agora são novos, são novas criaturas, eles devem estar longe, distantes dos desejos da antiga natureza, da prostituição, da bebedice, da inveja, do ódio, da avareza, do apego às coisas materiais. Tudo isso faz parte da velha natureza. Não obstante, isso não significa que tais desejos sejam absolutamente incontroláveis e que estejamos sujeitos somente aos nossos instintos naturais, É claro, o ser humano ele é
depravado totalmente. Mas nós precisamos, perdão, entender o que é depravação total. Depravação total não significa que a pessoa é tão má quanto poderia ser, mas que cada aspecto da sua vida ou da sua composição, ela foi contaminada pelo pecado. Por exemplo, os seus pensamentos foram contaminados, os seus desejos foram contaminados, a sua vontade foi contaminada pelo pecado. Então, todo ser humano, ele foi contaminado pelo pecado. Isso é depravação total. A depravação total é porque o pecado atingiu o ser humano por inteiro. Não significa que ele seja tão mal quanto poderia ser. Uma pessoa totalmente sem controle, sem noção de nada. Não é isso que significa a depravação total. A depravação total significa que o ser humano foi contaminado por inteiro pelo pecado, mas ele não está entregue aos instintos naturais. A vitória contra o pecado começa primeiramente com o conhecimento de nossas fraquezas. Isso é importante nós notarmos, né? Se você não conhece a você mesmo, frequentemente você será derrotado por você mesmo. Há quem diga que o principal inimigo do homem é ele mesmo, a sua natureza pecaminosa. Se você não tem conhecimento sobre isso, você perderá a luta para você mesmo. Por que que muitas pessoas não conseguem se libertar de muitos vícios, de muitos hábitos, de muitas crenças erradas? Porque elas nunca procuraram olhar para si mesmo e conhecer a sua própria fragilidade, né? Então é importante que começamos primeiramente a conhecer nós mesmos, as nossas limitações, as nossas fraquezas, para aí então vencermos, porque quando nós conhecemos a nós mesmos, sabendo as nossas limitações, nós não enfrentaremos um inimigo de qualquer forma, mas capacitados pelo Espírito de Deus. O cristão não pode se esquecer das armadilhas do seu coração. Jeremias 17, 9 e 10 diz que enganoso e perverso é o coração. Enganoso, perverso e corrupto é o coração, mais que todas as coisas. Né? Então nós aprendemos aqui com Jeremias aquele velho ditado: não siga o seu coração. Não, seu coração não é confiável. Seu coração não é confiável, a não ser que seu coração seja governado pelo Espírito Santo de Deus. Lembra que eu falei lá atrás da depravação total, de que o homem por inteiro foi contaminado pelo pecado? Então, o coração dele, né, o centro da vontade, né, do desejo, foi contaminado. E nós vamos, por natureza, tender sempre para o lado errado, sempre para o desejo da carne. É por isso que, a não ser que você tenha uma vida transformada, que você tenha nascido de novo, você não pode, de modo algum, confiar no seu coração. Tá? E há quem diga até que o mesmo cristão regenerado deve confiar na palavra de Deus, no que instrui a palavra de Deus, e não no que sente o seu coração. Somente com a ajuda do Santo Espírito, o crente é capaz de vencer essa guerra interna. Só o Espírito Santo. Não há nenhuma outra força capaz de controlar a natureza pecaminosa do homem. Olha bem, jovens, escute bem. Nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de companhia, nenhum tipo de estudo, enfim. Nada pode controlar, nenhum tipo de abstinência pode controlar os instintos, os desejos, a natureza carnal do ser humano. Somente o Espírito Santo de Deus. Por isso, seja cheio do Espírito de Deus. Seja governado pelo Espírito de Deus. O segredo para vencermos os desejos pecaminosos está
em andarmos segundo o mover e o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem pode controlar os seus desejos pecaminosos. É o Espírito Santo quem pode controlar a sua vida e afastar você das paixões carnais. Segundo, a abstinência cristã. A abstinência é uma virtude cristã. Uma vez exercitada, ela leva o cristão a abdicar não somente do consumo de bebidas alcoólicas e de substâncias entorpecentes, mas de toda atividade que provoque algum tipo de dependência, né? Essa abstinência, ela é importante exercitar a abstinência, o controle, a ausência de algo. Numa era caracterizada pela sensualidade e por vários tipos de compulsão, inclusive de smartphones, jogos, seriados e mídias sociais, saber se privar de algumas condutas e práticas é crucial para que tenhamos uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Olha, tudo que sai do controle não é de Deus. Tudo que sai do controle, ou tudo que escraviza você, não é bom, não vem de Deus. Por isso que se abster dessas coisas, das redes sociais, dos smartphones, dos jogos, dos seriados, enfim, se abster, ter controle sobre essas coisas é muito importante. Recomendado pelas Escrituras, o jejum é um importante hábito de abstinência. Há quem diga que o jejum é tão importante porque se você consegue controlar a fome, que é o instinto mais básico do ser humano como um animal, você é capaz, então, de ter sucesso em muitas outras áreas onde é necessário a abstinência. Então, é por isso que a Bíblia recomenda tão insistentemente o jejum, porque o jejum é a abstinência de um elemento que nós, essencialmente, por natureza, dependemos dele, precisamos dele. E a fome é um instinto mais primitivo nosso. Quando isso é controlado, a pessoa aprende a controlar muitos outros. Apesar de negligenciado por alguns crentes e desconhecido por outros, o jejum é disciplina espiritual sadia, pela qual nos concentramos nas coisas espirituais. É importante o jejum. Em detrimento da vontade do nosso corpo físico ou da nossa natureza. Terceiro, exemplos de conduta. Pedro prossegue instando os cristãos a manterem uma conduta exemplar no meio dos descrentes. Naquela altura, os discípulos de Jesus eram falsa e injustamente acusados de diversos crimes e delitos. Né? Lembrei de uma frase aqui do William Barclay que diz, lembrando aqui do primeiro slide, Pedro prossegue instando os cristãos a manterem uma conduta exemplar no meio dos descrentes. O William Barclay diz que a melhor propaganda para o cristianismo é um cristão verdadeiro. E isso é muito importante. Não é grandes eventos, não é grandes igrejas, não é shows, enfim, tantas coisas que mais parecem com o mundo. Na verdade, muitas dessas coisas acabam mais ofendendo, mais denegrindo a imagem do cristianismo. Mas o que realmente promove o cristianismo nesse mundo é um cristão verdadeiro. Um cristão com uma conduta exemplar. Pedro fala isso, né? Porque os discípulos eram falsamente e injustamente acusados de diversos crimes. Em vez de argumentar com palavras, eles deveriam provar a sua inocência e integridade moral, por meio de uma vida exemplar revelada nas boas obras. Você entende que muita gente hoje, quando é caluniada, criticada, muitos cristãos, vamos falar de forma mais clara, muitos crentes, muitos cristãos, quando são caluniados, eles revidam como um mundano. A igreja primitiva, especialmente a quem o Pedro está se dirigindo, eram criticados. O William Barclay fala sobre isso. Você pode procurar lá no comentário de William Barclay, lá de 1 Pedro. Eles eram acusados de canibalismo. É até interessante isso, né, de canibalismo, porque eles celebravam a Santa Ceia, né, e aí para eles
eles comiam o corpo e bebiam o sangue de Jesus na Santa Ceia, nem o pão e o vinho. Era o que nós fazemos hoje, que é um símbolo. Aí os críticos faziam de forma maldosa, espalhavam de forma maldosa de que eles eram canibais, que eles comiam carne e bebiam sangue de pessoas. Eles eram acusados de incestuosos, porque eles se chamavam irmãos e se casavam entre si. Eles eram chamados de ateus, porque eles não acreditavam nos deuses. Tantas outras coisas que eles eram acusados. E a instrução de Pedro não é para brigar, não é para ir para o enfrentamento, é só para ter uma vida exemplar, que a boca deles serão caladas. Afinal, ações valem mais que palavras. E do verdadeiro cristão espera-se que seja exemplo em tudo, como diz Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 4:12. E em todos os ambientes da sociedade, né? O cristão não pode cair naquela armadilha da vida espiritual e vida secular. A vida do cristão é uma só. Independentemente do ambiente onde ele esteja, do que ele esteja fazendo, ele deve fazer para a glória de Deus. Por isso Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Segundo ponto, o cristão e o Estado. Agora nós vamos entrar mais propriamente na questão do relacionamento do cristão com o Estado. O primeiro ponto sobre a relação do cristão com o Estado é a submissão às autoridades, básico, né? Uma importante maneira de o cristão ser exemplo é submetendo-se às autoridades constituídas. Assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos 13, 1 e 3. Pedro igualmente enfatiza que toda autoridade foi estabelecida por Deus, né? Uma importante maneira de o cristão ser exemplo é submetendo-se às autoridades constituídas, em todos os aspectos, sendo tanto autoridades do Estado, autoridades civis, liderança religiosa, autoridade no seu trabalho. Como eu falei no início, e aqui vale muito relembrar, o espírito revolucionário não é condizente com a conduta do cristão. Não existe isso. Você que é jovem aí, que está envolvido com ativismo político, com ativismo no seu trabalho contra o seu chefe, contra o seu líder, contra o seu pastor, esse tipo de comportamento não é condizente com o comportamento do cristão. O comportamento do cristão não é de uma submissão cega, mas de uma submissão a uma autoridade que foi constituída por Deus, dentro daquilo que é prerrogativa desta autoridade. Você é submisso ao seu pastor dentro das prerrogativas dele como pastor, líder da igreja, não como Deus, semideus ou coisa parecida. Você é submisso ao Estado de acordo com aquilo que é prerrogativa do Estado, que pune o mal e beneficia o bem. Enfim, assim por diante. Não é condizente com o cristão o espírito revolucionário. As autoridades constituídas, reis, governantes, legisladores, magistrados e outros detentores de poder, portanto, receberam de Deus delegação para exercerem suas atividades. Por isso, não é sensato se levantar contra ela, a não ser que elas estejam cometendo crimes, e aí tem os meios legais para se levantar contra elas. Sejam para promover o bem, instruir políticas públicas, né? Elas foram levantadas por Deus para isso, ou seja, para coibir o mal, aplicar a justiça, condenar os criminosos. Se alguém destas autoridades está cometendo crime, então temos a própria justiça para coibi-las, para puni-las. Não é o cristão com espírito revolucionário ou com justiça própria que vai fazer isso. O ensino subjacente é que Deus domina sobre toda a sua criação, e o objetivo desse poder é o bem de todos. Afinal, sendo um Deus amoroso, ele zela pela ordem das coisas criadas, como diz em 1 Coríntios 14, 33. Paulo diz, pela boa convivência entre os homens, Hebreus 12, 14, e pela obediência à sua própria lei, como diz Juízes 2, 16 a 17. Então,
Como eu falei no início, o ensino subjacente é que Deus domina sobre toda a criação. E o objetivo desse poder é o bem de todos. Deus tem o controle de tudo. Não significa que estas pessoas não cometerão erros. Elas cometerão erros porque elas são falhas, porque elas são pecadoras. Até mesmo pessoas tementes a Deus cometerão erros, tanto no Estado quanto na liderança ou no governo da própria igreja. Muitos cometeram erros, mas isso é absolutamente normal em virtude destas pessoas serem seres humanos pecadores. Segundo, obediência ao Estado. Em nossos dias, vivendo sob um regime democrático de direito, a igreja submete-se à autoridade e a leis emanadas do Estado, é claro, né? O Estado é o principal, a lei maior. A lei da igreja, ela é condizente à sua membresia, né? A igreja não pode interferir no poder do Estado, porque não é uma teocracia, é uma democracia, né? Como o próprio escritor está dizendo aqui no comentário, o regime que nós vivemos é um regime democrático de direito. O regime democrático de direito é um regime onde o poder emana do povo e não de uma instituição somente. As liberdades são garantidas para todos, até para aqueles que não acreditam em Deus. Por isso, é uma democracia, não uma teocracia. A igreja não tem poder sobre o Estado. O que é o Estado? O Estado é o povo organizado, política e juridicamente, que exerce sua soberania dentro de um território. Disso se denota que é incompatível com a fé cristã uma conduta de rebeldia, revolução e desrespeito à ordem pública. Nós já tenho até falado sobre isso durante toda a lição, né? Não faz o menor sentido, a partir do momento que nós aprendemos, né, entendemos que as autoridades do Estado, ou da igreja, ou do seu trabalho, da sua empresa, são autoridades em geral, são autorizadas por Deus, não faz o menor sentido sermos rebeldes a ela. Porque se nós nos rebelamos contra a autoridade sem razão, né, se nós desobedecemos ou nos propomos a ser revolucionário contra o Estado ou contra a nossa liderança, nós estamos indo de encontro com aquele que instituiu a autoridade sobre eles, contra Deus. Então, volto a repetir, não é condizente com a conduta do cristão o espírito revolucionário. O cristão deve ater-se a dar um bom exemplo de conduta, de humildade e sabedoria para que o nome do Senhor seja glorificado. Por que você acha que Pedro disse para os irmãos que era para obedecer, que era para submeter às autoridades desta forma? Porque Pedro entendia que o que ia transformar a vida das pessoas era o Evangelho de Cristo e não a rebeldia das pessoas, não a revolução. A revolução que Pedro fez com os apóstolos, com a igreja primitiva, foi uma revolução no coração, na mente das pessoas, através do Evangelho, não com revolução política. Por princípio, o cristão é um cidadão exemplar, pois além de exigir os seus direitos e cônscio de seus deveres, é cônscio de seus deveres com a sociedade e com o poder público. Não pense que você, como cidadão, tenha apenas direitos e não deveres. E como cristão, você não é um ser superior aos outros na sociedade. Em sua conduta diária, é dever do crente atentar para o cumprimento das leis e regras impostas, não somente as de natureza penal, mas também as civis, trabalhistas, fiscais, trânsito, ambientais, eleitorais, etc. Você, cristão, deve cumprir as leis, né? Isso aqui é importante, irmãos, porque às vezes nós vivemos uma microética. O cristão não pode falar palavrão. A irmã cristã não pode usar um brinco. A irmã cristã não pode cortar o cabelo. O irmão cristão não pode usar barba. Enfim, talvez alguma dessas coisas que eu falei aqui realmente não pudesse, né? Mas isso é microética. A macroética, por exemplo, né? Pagar seus impostos, não cometer crimes, seja ele
de natureza penal, civil, trabalhista, fiscal, trânsito, por exemplo, crimes ambientais. Às vezes nós não olhamos para isso. Nós cometemos crimes ambientais, nós cometemos crimes eleitorais, isso aí é... Todas as eleições tem um monte de cristãos cometendo crimes eleitorais, crime de trânsito. Tem um monte de cristãos cometendo crime de trânsito, tem um monte de cristãos cometendo crimes trabalhistas também, sonegando imposto e tantas outras coisas. Às vezes nós vivemos numa microética e precisamos viver também a macroética. Considerando que a autoridade do Estado é delegada e derivada, a obediência a ele não é cega e sem limites. Jesus disse que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse texto é até interessante, né? Porque muita gente disse que aqui Jesus estava falando de dízimo, né? Tem nada a ver, tem nada a ver. E aqui Jesus estava falando da obediência ao Estado, da responsabilidade que o cristão tem com o Estado, né? Então, disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É claro que a imagem que nós vemos aqui não é de César do lado de Deus, não. É Deus em cima, ele é superior, né, a autoridade máxima em todo o universo, e César embaixo, né? Então dê a Deus o que é de Deus, né, que está lá em cima, e a César o que é de César, que está cá embaixo. É um reles mortal. Mas, se Deus é a autoridade suprema, a autoridade de César foi dada por Deus. Automaticamente, se submeter à autoridade de César também é submeter à autoridade de Deus, porque foi Deus quem constituiu César. Então, o que Jesus está ensinando às pessoas ali é, olha, não é porque vocês são cidadãos dos céus que vocês não têm responsabilidade com a sociedade. Vocês têm. E aqui em questão era a questão do imposto. Então, o cristão também deve pagar imposto. Até porque ele usa o coletivo, ele usa o hospital, ele usa a escola pública, quando tem algum problema de roubo, alguma outra coisa, chama a polícia militar, enfim, nós usamos os serviços do Estado. Se nós usamos os serviços do Estado, temos que financiar o Estado através dos nossos impostos, não faz o menor sentido. Nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A única autoridade absoluta é Deus. Logo, sempre que o governo confronta os princípios morais e espirituais contidos nas Escrituras, o cristão deve se preocupar em obedecer mais a Deus que aos homens, né? Em Atos 5, 27 e 20, os apóstolos que foram presos e chicoteados, e depois eles foram soltos, e eles disseram, olha, vocês não falem mais sobre esse nome, senão vocês serão presos e chicoteados de novo. E eles disseram, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando é que o cristão vai desobedecer ao governo? Quando as ações do governo, quando as atitudes do governo ofendem a nossa fé. Ofendem a autoridade absoluta que é de Deus. Quando a ação do governo é contra a moral, a ética, a visão, os princípios bíblicos de Deus. Aí o cristão deve, claro, sem nenhuma dúvida, optar em obedecer mais a Deus do que ao Estado. Mas fora disso, o cristão deve obedecer ao Estado. Nas Escrituras e ao longo da história, muitos servos de Deus foram presos ou morreram exatamente por desobedecerem às leis e a ordens injustas de reinos e governos perversos. A lealdade ao reino de César é condicional, mas a lealdade ao reino de Deus é absoluta, diz a Bíblia de Estudo Pentecostal. Isso porque a lealdade ao reino de César é até o momento em que César começa a ultrapassar os limites do seu poder, tá? Do seu reino. Quando ele quer, por exemplo, César queria obrigar, naquela época, as pessoas a queimar incenso a ele, a adorar a ele. Aqui César já está ultrapassando os limites do seu reino, né? Então aí é preciso desobedecer, porque nós só adoramos a Deus. E os irmãos faziam isso. Os irmãos não procuravam confusão com ninguém do Estado, com César. Nem com César, nem com ninguém do Estado. Mas quando César tentava obrigá-los a se prostrar diante dele e adorar como Deus, eles preferiam morrer. Aí sim é absolutamente incompreensível e até aconselhável
ordenável, melhor dizendo, né? Porque a lealdade a Cristo é absoluta, não é condicional. Aí sim o cristão tem que desobedecer o Estado. O seguidor de Cristo honra o rei, mas teme a Deus. Nós temos que honrar ao rei, nós temos que honrar o presidente, o governador, o presidente, enfim, as autoridades. O delegado, o juiz, o promotor, enfim. Nós temos que honrar o pastor, o chefe da nossa empresa, nós temos que honrar, mas nós só curvamos diante de Deus. Liberdade do cristão. Independentemente da forma de governo, o cristão é livre. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Nós somos livres não para vivermos em subversão ao Estado. Nós somos livres não para pecar, mas nós somos livres para adorar a Deus. A liberdade é um princípio essencial no cristianismo e serviu de base para a formatação dos valores do mundo ocidental. É verdade. A sociedade ocidental é tão livre, é tão democrática por causa dos princípios do cristianismo. É só você olhar para o islamismo. É só você olhar para o hinduísmo. O cristianismo é essencialmente um valor, né? Não vou dizer uma religião, ainda que as pessoas dizem religião, que preza pela liberdade. Mas não é uma liberdade para fazer o mal. Assim, ao se submeter à autoridade do Estado, o cristão não o faz na condição de escravo, mas de pessoa livre. Muito mais por uma questão de responsabilidade e de amor ao próximo, de ordem, de organização do Estado, para que o Estado esteja organizadinho, para que todos possam se beneficiar, para que o bem seja alcançado por todos, do que propriamente por uma mera submissão, né? Todavia, a liberdade não pode ser utilizada como pretexto para a prática de atos maliciosos. Ela jamais pode conduzir ao escândalo ou como justificativa para dar lugar à carne. A liberdade não é para pecar, não é para ser rebelde. A liberdade é para não pecar. Ainda que sejamos livres, nem tudo nos convém. Terceiro, o cristão e os seus superiores. Primeiro, a submissão aos senhores. Tendo tratado do relacionamento do salvo com as autoridades, o apóstolo passa agora ao âmbito dos relacionamentos privados. Ele admoesta os servos cristãos a se submeterem aos seus senhores. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom humano, mas também ao mal. Né? Qual a ideia muita gente critica por que os discípulos não foram militantes da causa contra a escravidão. Porque os discípulos entendiam que o evangelho transformava a vida tanto do senhor, né, como do escravo. O evangelho é quem ia fazer essa transformação, como de fato fez em muitos. Há relatos de muitos senhores de escravos que, ao conhecer o evangelho, libertaram esses escravos pelo entendimento que eles tinham do evangelho. Então, os cristãos, os discípulos, não tinham essa necessidade de fazer nenhum tipo de ativismo, de militarismo, de militantes, né? Ser militantes em favor da libertação de escravos. Mas os discípulos ensinavam os senhores a amar os escravos, a tratá-los com humanidade, e ensinavam os escravos a se submeterem aos seus senhores, porque não faz parte do comportamento do cristão um espírito revolucionário desobediente. Pedro emprega o termo grego oiketai, que designava o escravo doméstico, uma espécie de empregado ou servente de casa. Muitas vezes esses escravos eram libertados e eles nem iam embora, né? Ficavam na casa, porque ali eles se sentiam seguros, comiam bem, dormiam bem. E então Pedro está exortando esses escravos que se convertiam
a submeterem, a cumprir as suas obrigações como serviçais daquela casa. Enquanto a sociedade os tratava com desprezo, para os cristãos eles são irmãos em Cristo, dignos de receber ensinamentos. Também era uma forma de ofender a sociedade pagã daquela época, quando os cristãos colocavam no mesmo lugar, na mesma mesa, senhores e escravos, porque ali, na verdade, não havia mais senhores nem escravos, haviam irmãos em Cristo. A menção deles nas páginas do Novo Testamento é um claro indicativo da posição de igualdade humana que eles ocupavam na comunidade da fé. Na comunidade da fé não havia diferença. Como eu disse, no momento em que eles sentavam na mesa, no momento em que eles estavam ali para ouvir a mensagem, para compartilhar o evangelho, haviam irmãos, não havia senhores e escravos. Numa época em que havia no Império Romano mais de 60 milhões de escravos, dentre os quais muitos cristãos, o conselho era para que eles se portassem com respeito aos seus superiores, tanto em relação aos bons quanto aos maus. Era a forma que eles tinham de evangelizar naquela época, desses escravos, né? Tal conselho somente pode ser compreendido pelo verdadeiro súdito do reino de Deus, cujo padrão de comportamento é completamente inverso do mundo, né? Eles, então, viviam naquele período escravos, né? 60 milhões de escravos, muitos se converteram em todos os lugares do reino de Roma, e Pedro então exorta eles que era para eles manter do jeito que estava, cumprindo suas obrigações, porque daquela forma eles ganhariam o respeito dos seus senhores e, quem sabe, até esses senhores se converteriam a Cristo. Tudo por causa do Evangelho. Qualquer pessoa pode obedecer a um superior justo e humano, mas somente o cristão pode amar a Cristo. Por amor a Cristo é capaz de respeitar alguém perverso e ímpio. Respeitar, não se submeter de qualquer forma. Por certo, hoje as relações de trabalho são muito diferentes. Os empregados gozam de maior liberdade e possuem uma série de direitos trabalhistas segurados. Assim, ao aplicarmos o ensinamento de Pedro para a vida contemporânea, devemos ter em mente o princípio ali contido, submissão por amor ao Senhor, como nós vemos em Efésios 6 e 5. Portanto, o empregado cristão submeta-se ao seu patrão ou chefe, principalmente porque teme a Deus. Como já falei durante toda a lição, uma conduta revolucionária, rebelde, não é condizente com a conduta do cristão. Se você tem esse tipo de conduta, procure mudar. Procure mudar, porque não está fazendo bem para o cristianismo. Você, como cristão, deve ser um bom propagador de boas mensagens. E se você tem um comportamento revolucionário, rebelde, diante do Estado, diante dos seus líderes, diante dos seus chefes na empresa ou na sua repartição onde você trabalha, você está errado. Está errado, completamente errado. Seguindo os passos de Jesus, né? Por que devemos ter esse tipo de comportamento? Porque temos em Jesus o melhor modelo de conduta diante do sofrimento da perseguição. Mesmo tendo sido ultrajado, maltratado e injustiçado em nosso lugar, não revidou ou ameaçou seus algozes. Jesus não era um rebelde. Jesus não era um insubordinado. Jesus era alguém que sabia a sua posição, sabia o seu lugar. Naquele momento ele era servo e precisava passar por aquilo que ele ia passar. Então ele aceitou isso de bom grado. É Jesus quem o cristão deve imitar e seguir os passos ou o ensinamento, é claro. Lembrando aqui que esta frase me chama a atenção de muitos jovens cristãos que acabam começando a venerar líderes políticos, líderes evangélicos. Olha, esqueçam essas pessoas, tá? Esqueçam essas pessoas. Sigam, imitam a Jesus. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso é cristianismo, meu amigo. Isso é cristianismo. Rebeldia não é cristianismo.
Insubordinação não é cristianismo, mas amor àqueles que, inclusive, nos perseguem. Isso é cristianismo. A lógica do reino é diferente da dos homens, mas vale a pena trilhar os passos do mestre. Você pode achar isso muito difícil, muito duro, mas isso é cristianismo. O cristianismo nos ensina a amar incondicionalmente, até mesmo aqueles que nos odeiam, que nos maltratam. Terceiro, a crise de autoridade. Vivemos um tempo de verdadeira crise de valores referenciais. Uma característica nociva da pós-modernidade é exatamente a perda da noção de autoridade, com alunos que não respeitam os professores, filhos que se insurgem contra os pais e jovens que confrontam diretamente os mais velhos. Nós vivemos na pós-modernidade com o progressivo, com o esquerdismo. Nós vivemos nesse período aonde a esquerda, o progressismo, a ideia da revolução implantou na mente e no coração dos jovens esta perspectiva de que liberdade se conquista através de revolução. E por isso, qualquer situação em que esses jovens se encontram em situação de submissão, eles querem se rebelar, até mesmo contra os pais. Por esta ideologia nefasta, maligna da revolução. A esquerda em todos os lugares do mundo, os progressistas em todos os lugares do mundo, defendem essa tal maldita revolução. E a única coisa que esses jovens conseguem é revolucionar ou se rebelar contra quem são seus aliados. Professores, pais, avós. Acaba que essa noção de revolução que a pós-modernidade traz, só traz prejuízo para o jovem. Então, jovem, esqueça isso aqui. Esqueça isso aqui. A palavra de Deus diz que os jovens devem se submeter aos mais velhos e os filhos devem honrar os pais. Esse tipo de rebeldia fragiliza os relacionamentos e provoca verdadeiro caos na sociedade. Rebeldia não é para cristão. Por essa razão, o princípio da submissão à autoridade, que se extrai da mensagem da carta em estudo, é muito atual, servindo como valiosa diretriz para a vida em comunidade. Então, entenda isso. Entenda isso. Ninguém quer que você se curve diante do Estado. Ninguém quer que você aceite, na sociedade que nós vivemos, assédio moral, assédio sexual, exploração de alguma forma. Mas existe a forma correta para se defender destes problemas. Não é de forma insurgente, não é de forma rebelde e revolucionária. Mais uma vez, repito, o espírito revolucionário não é condizente com a conduta do cristão. Nossa conclusão. Assim como os cristãos primitivos abalaram o mundo de sua época, chegando a Roma, a capital política do mundo de então, ainda hoje os seguidores de Cristo têm a incumbência de agirem como sal da terra e luz do mundo, como uma religião verdadeiramente profética na esfera pública. E para finalizar, nós temos aqui os nossos anúncios, né? Os nossos cursos gratuitos. São gratuitos esses cursos, é importante para você, professor, passo a passo de uma aula dinâmica, estilo de aprendizagem, fundamental para você entender como funciona a aprendizagem dos seus alunos, como fazer uma boa aula, preparar uma boa aula. Também sobre Lutero e Reforma, a história da Bíblia, origem e propósito, que é importantíssimo, precisa entender isso. Só você acessar www.ebdenfoco.com. Então é isso aí, chegamos ao final da nossa lição de hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.